Antes do nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás a me esperar e me ofereces teu poder e amor, e como servo me entrego ao meu Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus, fiel por prazer e leal pra te agradecer. Meus talentos pro teu louvor, meus tesouros dou por amor. O meu tempo eu te dou, sou um templo pra glória do Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Sou um templo pra glória do Senhor. Meus talentos para o teu louvor, Senhor, meus tesouros dou por amor. O meu melhor eu te dou. Bom dia a todos, que Deus seja louvado nesta manhã. Para nós é uma alegria estarmos participando dessa jornada. Hoje nós estamos na jornada de número 29 e vamos estudar uma mensagem muito importante, cujo título é A Influência Espirituais e a Mente. Antes, porém, eu gostaria de convidar você para que fechasse os seus olhos para uma oração. Querido bom Deus que estás no céu, santificado Senhor és o teu nome. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, nós queremos primeiramente agradecê-lo a Ti pela vida e também pela saúde que o Senhor tem nos dado. E também, ó Deus, pela oportunidade, Senhor, de mais uma manhã nós podermos estarmos estudando, Senhor, a Tua palavra. Queremos Te pedir, ó Deus, a unção do Teu Espírito Santo neste momento, Senhor. E queremos também, ó Deus, Te pedir que visite o lar de cada pessoa, as pessoas que estão estudando conosco essas 41 madrugadas, que o Senhor possa, Senhor, derramar bênção sem medida sobre elas, Senhor. Fique conosco, nós te oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Os meus pais, inicialmente, eles não eram da igreja, mas com o tempo eles começaram a ir, a gostar, e eu ia junto, eu adorava. Só que depois de um tempo, né, eles pararam um pouquinho, e eu perguntava por quê, e eles não falavam. Depois de um tempo, que eles foram me contar que era porque eles descobriram muitas coisas na igreja, coisas ruins. Então eles acabaram se afastando disso tudo e se decepcionaram muito com a igreja, e eu também, quando fiquei sabendo, né. A minha prima sempre me chamava para ir para o clube dos gravadores, e eu nunca queria ir. E teve um dia que ela não me chamou e eu falei que eu ia. E a gente foi indo pro clube, eu comecei a gostar muito. E depois eu não parei de ir, e quando deu mais ou menos uns 2 anos que eu tava no clube, eu tomei a decisão de começar a ir pra igreja, e eu comecei a ir pra igreja, comecei a estudar a Bíblia, ouvir as histórias, né? Falei que eu ia me batizar naquela época, mas aí eu lembrei de tudo que tinha acontecido e eu achei que seria igual de novo. Até que uns 4, 5 meses atrás, olhei no status da minha irmã e ela tinha colocado um texto pra minha avó, falando que ela estava doente e tal. A minha mãe me ligou e eu perguntei: mãe, é verdade? A avó tá doente? Ela falou: sua avó tá doente.
e eu chorei muito, fiquei muito triste, fui no outro dia, na segunda, pra escola. Geralmente eu converso com todo mundo, eu brinco, eu puxo assunto. Eu não fiz nada, eu cheguei, eu sentei, eu não falei com ninguém, eu não prestava atenção na aula, fiquei parada, sem reação. E a minha amiga, assim, quando bateu o sinal pro recreio, ela veio me perguntar o que estava acontecendo. E eu comecei a chorar pra ela e não conseguia falar direito. E eu expliquei pra ela o que estava acontecendo, que a minha avó estava doente, eu não sabia o que fazer. E ela falou que Deus ia cuidar de tudo. Eu falei, não vai dar certo, Deus não vai cuidar de tudo. E aí depois ela olhou pra mim meio assim, tipo, por que você tá falando isso? E eu falei com ela que eu não estava acreditando mais, que eu não tinha razão para isso. Eu sempre continuei culpando a Deus, falando as mesmas coisas, que se ele realmente era comigo, ele ia tirar minha avó do hospital. Um dia depois, a minha avó saiu do hospital. Eu fiquei muito feliz, chorei muito. E eu fui visitar ela em casa, que ela já estava em casa. E aí ela falou comigo que não era para eu desistir das coisas de Deus, que independente de tudo, Deus ainda estava comigo. E eu tava chorando, né, vendo a minha avó naquele estado. Eu cheguei em casa, fechei o quarto e tem uma janela assim na frente do meu quarto e eu ajoelhei em frente a essa janela e eu pedi perdão por tudo que eu tinha falado. Agradeci pela minha avó ter saído do hospital. Com isso tudo eu entendi que se a forma de Deus falar que ele estava comigo era só tirar minha avó do hospital e ele fez o que eu pedi, eu entendi isso. E foi aí que eu tomei a decisão de me batizar. E eu falei, você venceu, agora vai. A minha avó agora, ela foi internada de novo, fizeram os exames e tal, e descobriram que ela não vai conseguir fazer quimioterapia, que já não vai adiantar muita coisa. E independente se acontecer uma coisa pior com ela, ou coisa do tipo, eu vou continuar sentindo que Deus falou comigo e que essa é a vontade dele, de eu estar na igreja e continuar firme com as coisas. Com você eu entendi que o que eu tenho não constrói quem eu sou, quem serei. No deserto aprendi que tu pode estar ali, moldando minha fé, dizendo quem tu és. E as lágrimas que deixei pelo chão que tropecei me fizeram entender que o milagre estava aqui. Meu milagre sou eu, mais um dia, olhar na janela, o dia chegando, o sol a brilhar e acreditar que em mais um dia misericórdia sobre a minha mesa vou encontrar. As lágrimas que deixei pelo chão que tropecei me fizeram entender que o milagre estava aqui. Meu milagre sou eu, de pé mais um dia, olhar na janela, o dia chegando e o sol a brilhar e acreditar que em mais um dia
minha mesa vou encontrar. Muito bem. O título da mensagem desta manhã, como eu já disse, é Influências Espirituais e a Mente. A pergunta é, será que nós consigamos viver nesse mundo sem pecar? Será que é possível, meus irmãos, a gente viver nesse mundo de pecado e viver sem pecar? Nós sabemos que, primeiramente, o pecado, ele nasce na mente de cada um. E para nós entendermos um pouco mais do que nós estamos falando, talvez nós teríamos que voltar lá no céu, né? Ou melhor, irmos lá no céu, né? Ali a gente viu que Satanás, um ser criado por Deus, ele quis usurpar o lugar de Deus. Então, o pecado nasceu no coração de Lúcifer, que antes era apenas Lúcifer. E aí, então, o pecado nasceu em seu coração. E também na sua mente, né? E aí, então, se desenrolou ali e a gente já sabe o final dessa história. E aí, então, voltando para a terra, Deus fez o mundo, né? E aí, então, colocou quem? Os seres humanos para viver nela. E ali, então, ele fez Adão. Adão, um ser perfeito, porém, antes era apenas um boneco de barro. Adão tinha apenas forma, mas não tinha o quê? Não tinha vida. E aí, então, o que Deus fez? Deus soprou em seu nariz o fôlego de vida. Então, podemos entender que Deus colocou a mente naquele boneco. E aí, então, Adão passou a ser uma alma vivente. Se nós observarmos aqui no livro de 1 João 3, verso 6, aqui diz: qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Então a pergunta é, será que é possível viver no mundo sem pecar? Porque a nossa mente, irmãos, ela é, digamos assim, influenciada, né? E nós temos que ter muito cuidado para o inimigo não influenciar a nossa mente. Porque o nosso corpo é tipo uma máquina, né? Um veículo onde somos dominados pela nossa mente. Então, quando a nossa mente é deturpada por algum motivo, aí então nós corremos sérios riscos de pecar. Vamos ver aqui o exemplo de Enoque, né? Enoque viveu com Deus, né? Viveu aqui na terra e viveu uma quantidade muito grande de anos. E aí então, o que Deus disse para Enoque? Deus levou Enoque para junto dele, né? Então Enoque praticamente viveu uma vida sem pecar. Tudo bem que talvez, né, pecava, mas é aquele negócio. Se eu estou ao lado de Deus, eu não peco. E se eu peco, é porque eu estou longe de Deus. E nós sabemos que a nossa mente, ela às vezes, ela nos trai. E nós temos que ter muito cuidado na nossa maneira de pensar e de viver. Então nós precisamos fazer o quê? Tentar dominar a nossa mente. Eu, há uns 2, 3 meses atrás, por minha decisão, porque eu acho que a vida das pessoas é feita de decisão. É nós que escolhemos, né, o nosso futuro, o nosso amanhã, é nós que decidimos. Aí então a gente faz a decisão e pedimos a força de Deus, e aí então Deus nos abençoe. Então o que aconteceu? Eu, através de algumas reflexões, eu analisei a minha vida e notei que não estava de agrado com a vontade de Deus. E aí então eu fiz, inclusive essa jornada, não essa, mas uma outra, eu fiz 40 madrugadas, só eu, sozinho na minha casa. Eu levantava às 5 horas da manhã, fazia o estudo, e aí então eu fechei as 40 madrugadas, depois continuei mais outras 40, e aí então eu senti que eu poderia viver uma vida, eu não digo sem pecar, mas os pecados que eu cometia, eu não cometi mais,
Por quê? Porque eu tomei a decisão de levar uma vida consagrada. Então, quer dizer, eu fiz um reavivamento na minha vida. Então, eu convido você também para que possa fazer esse reavivamento, né, na sua vida, no seu lar, na sua família, e ter muito cuidado com a questão das influências, principalmente a influência negativa, que nós sabemos que ela não vem de Deus, mas sim do inimigo, que coloca as coisas, né, na nossa mente, coloca na nossa visão através dos nossos sentidos, né? E aí então às vezes nós passamos por dificuldades e às vezes nós até caímos. Por exemplo, tantas pessoas que estão fora da igreja porque às vezes não têm um domínio da sua mente. Eu até conversei com a minha filha um dia desses, eu fui almoçar na casa dela, e aí eu disse para ela que eu estava dominando a minha mente, né? E aí ela olhou para mim e disse: se você conseguir dominar a sua mente, você será um bilionário. É porque realmente a nossa mente ela é muito difícil. Por quê? Porque nós nascemos em pecado, né? E nós vivemos em um mundo de pecado, e o inimigo ele está todo minuto jogando na nossa frente coisas que às vezes nos desvia o nosso pensamento de Deus, né? Mas o que eu quero dizer para você nesta manhã, meu irmão, meu amigo, é que nós temos Jesus Cristo como nosso Salvador e nosso Senhor. E nós temos o quê? Todo aquele que é nascido de Deus, ele tem a mente de Cristo. Cristo viveu nesse mundo e não pecou. Enoque viveu uma quantidade muito grande de anos aqui nessa terra, ao lado de Deus, né? Então ele teve suas dificuldades, mas venceu. Então você também pode vencer, assim como eu também posso vencer, né? Então nós precisamos o quê? Estudar mais a Bíblia, estudar mais a lição e ter muito cuidado também na nossa vida diária, né? Congregar sempre que possível e nunca abandonar o caminho de Deus, porque nós não temos outra opção, irmãos. A Bíblia nos fala que só existe dois caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte, o céu ou o inferno. Então nós temos a opção de escolha. É nós que escolhemos aonde nós queremos estar no futuro. Você quer ir para o céu? Então escolha Jesus. Aceite a Jesus como seu Salvador e mantenha-se fiel. Mantenha-se firme. Infelizmente, muitas pessoas têm saído da igreja e muitas pessoas têm se aventurado fora e às vezes não têm conseguido voltar. Então você que está em pé, mantenha-se em pé, ou melhor, mantenha-se de joelho na igreja, para que você possa estar firme nas adversidades que o inimigo às vezes coloca na nossa frente, que coloca na nossa mente. Então meu desejo nesta manhã é que você continue firme na tua fé e jamais deixe ser abalado pelo poder do inimigo e nem pelo poder de pessoas, né, que às vezes as influências negativas nos atrapalham muito, né? Então eu desejo que você tenha um dia feliz, que Deus continue reinando no seu coração, que o Espírito Santo continue firme também na sua mente, e que Deus possa proteger a sua mente e o seu coração, e que nós possamos seguir firme rumo a Canaã celestial. Que Deus seja louvado nesta manhã. Tenha um bom dia. Pai querido, obrigado a Deus por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado. Obrigado por mais uma noite de sono que o Senhor nos concedeu também. Nós estamos nesta manhã e já estamos, Senhor, pronto para sair para o nosso trabalho, para a nossa lida. Então te pedimos, ó Pai, que Teu Espírito Santo nos guie, que Teus santos anjos nos proteja, e que o Senhor esteja sempre conosco durante todo o decorrer desse dia e também, Senhor, todo no restante dessa semana. Nós te pedimos, ó Pai, que venha abençoar
a cada família representada, cada pessoa que se disponibilizou nesta manhã, está junto conosco, participando desta jornada. Que Teu Espírito Santo trabalhe no coração dessas pessoas. Que Deus seja louvado e dê-nos, Senhor, a Tua paz e o Teu amor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de